pessoal, muito boa tarde. Sejam muito bem-vindos à nossa live aí super especial, trazendo o tema aí de educação corporativa. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Rita Bonfim, eu sou Head de Produtos e Conteúdo aqui na EBDI. Vou ser a host aqui no dia de hoje e vou tocar aí essa live junto com todos vocês. Eu queria fazer um teste, chamar aqui ao vivo o Léo Carvalho e o Richard Vasconcelos, né, para saber se está tudo certo. Quero ver a carinha de vocês aí na câmera. Então, Léo, Richard, se vocês estiverem aí me ouvindo, me deem um oi aí para eu saber que está tudo ok. Vocês estão conectados, estou vendo que vocês já estão conectados conosco, mas para a gente poder oficialmente aqui começar o nosso bate-papo do dia de hoje. Aqui tudo certo, Rita, como vai? Léo Carvalho falando. Prazer, Léo, em falar contigo. Legal, Richard também. Bom, tá todo mundo já no ponto aqui, tudo certo. Então, pessoal, reforçando aqui um pouquinho e trazendo a EBDI aí para vocês, para quem ainda por acaso não nos conhece, né? A EBDI é uma plataforma de inteligência de mercado, né? Onde a gente, dentro do nosso ecossistema aqui, entrega essa inteligência para vocês através de eventos de imersão, eventos de curta duração, através da EBDI Academy ou através das nossas pesquisas aí, através do nosso braço de Profile Match também, que traz toda uma inteligência de mercado aí para vocês, tá? Então, através dos nossos braços, a gente conversa aí com diversas lideranças aí de diversas áreas, faz toda uma curadoria de conteúdo, entende aí quais são os desafios, o que é tema importante e traz esses temas aí para que vocês também possam se conectar e se atualizarem aí com os temas do momento e levar aí esse aprendizado para dentro das organizações de vocês no dia a dia, tá? Bom, então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. O chat aqui, ele está habilitado, tá? Para vocês colocarem perguntas, interagirem aí conosco, fiquem à vontade. Eu vou aqui fazer uma rodada de apresentação com os nossos convidados, mas é legal também a gente conhecer e saber um pouco da audiência que está aí. Eu vou pedir para que vocês coloquem aqui no chat de onde que vocês estão conectados, ou de qual empresa aí que vocês são, enfim, o setor de vocês, até para que a gente, de uma forma aqui, consiga conhecê-los também, entender um pouco aí do universo de vocês. Bom, então, mais uma vez aqui é um prazer estar com todos. Eu vou pedir aqui, então, para que o Richard faça aí as honras e se apresente aqui para quem está conosco, e depois a gente passa aí a palavra para o Léo se apresentar também. Richard, bem-vindo, a palavra está contigo. Muito obrigado, Rita, muito obrigado, EBDI, Léo, todos os participantes aqui, espectadores que estão aqui conosco hoje. Meu nome é Richard Shoa, sou CEO e fundador da Revo. A Revo é hoje uma das principais empresas de educação corporativa digital do país, e certamente vocês já devem me conhecer pelas redes sociais também. Eu sou hoje um dos maiores perfis de LinkedIn do Brasil. E aí eu tenho uma história aí já de mais de 20 anos na área de educação corporativa, ensino superior, enfim, variando bastante aí nessa área. Então, vai ser um prazer trocar aqui, falar um pouco da nossa experiência e poder interagir aí com o nosso público-alvo. Legal, muito bom, Richard. Mais uma vez aí, bem-vindo. Léo, é contigo. Você está mudo. Olá, pessoal, tudo bem? Léo Carvalho, eu agradeço, obrigado, EBDI, pelo convite, obrigado, Rita, pela moderação, meu parceiro Richard, mais uma vez juntos aqui. Eu hoje estou como Head Digital Learning na Leroy Merlin, que é uma multinacional francesa aqui no Brasil, já há mais de 25 anos presente. Então, respondo pelas iniciativas digitais do grupo de aprendizagem. Também empreendo através da Onion Learning, que é um ateliê de desenvolvimento, onde eu faço as entregas dos
das consultorias, mentorias, das palestras, tem uma atuação bastante presente como palestrante hoje também no mercado, como mentor de negócios, com palestras também no Brasil, na América Latina, com alguns clientes importantes, e estou em educação já tem umas 2 décadas já completas, já sou um pequeno senhor de barbas brancas já, então já tenho um tempo nesse mercado também, vai ser um prazer estar aqui com vocês essa tarde. Legal. Bom, Léo, Richard, mais uma vez aí, muito obrigado. Vai ser muito bacana aqui bater esse papo aí com vocês. Então, só lembrando, pessoal, esse nosso encontro de hoje é um aquecimento para a nossa imersão, né, de Corporate Education. Eu vou falar um pouco mais a respeito dela aí ao longo do nosso bate-papo. Então, sem mais delongas aqui, eu queria iniciar essa nossa primeira rodada aí, né, onde a gente vai trazer um pouco dos aspectos de engajamento, né, e eu queria trazer aqui, perguntar aqui, já que o Léo foi o último aqui a falar, já trazer aí para o Léo, trazer as perspectivas para a gente, né, de quais são os principais pilares para você, Léo, para uma cultura de aprendizagem aí de sucesso. Vamos nessa. É bastante particular o que eu vou colocar aqui agora, porque vocês que estão aí nos assistindo, nos vendo, entram em uma série de lives, participam de uma série de eventos, então é muito difícil para a nossa posição de dizer quais são os pilares essenciais, né? A gente tem uma literatura que diz quais são os bons fundamentos, e aí, pegando pela essência daquilo que foi criado há décadas atrás, a gente está falando de quase 30 anos, a educação corporativa é tida como um guarda-chuva estratégico para a companhia, que abarca uma série de conceitos junto dos parceiros, dos clientes, colaboradores, dos fornecedores. Então, é um ecossistema bastante completo. Quando fala de aprendizagem, Acho que o Léo travou. Oi, pessoal. Richard, Léo, você está ouvindo a gente? Acho que ele travou. Travou. Bom, então, enquanto o Léo se reconecta aí conosco, Richard, eu vou passar aqui para você, então, para você contar um pouco aí das suas perspectivas, então, a respeito dos pilares aí para a educação executiva. Perfeito, perfeito. Aí qualquer coisa, se o Léo entrar, a gente A volta gente ali para ele. retoma, Tá bom. exatamente. Primeiro, eu acho que assim, uma coisa que precisa ficar clara é por que fazer educação corporativa. Muitas pessoas, e aí eu estou falando do aspecto do negócio, muitas pessoas falam, a educação corporativa é importante porque, por uma questão social, por uma questão de educação, tudo isso é verdadeiro. Porém, quando você olha para cima da empresa, olha para os acionistas, conselho, CEO, C-level, tudo mais, por que educação corporativa é importante? Para que a empresa continue sendo competitiva, para que ela continue sendo relevante, e a educação precisa estar alinhada com a estratégia de negócio, que eu acho que muitas vezes é difícil conseguir alinhar a estratégia de negócio com a estratégia da educação corporativa. Por quê? Porque muitas vezes a área de T&D, RH, tem uma dificuldade em traduzir em números as iniciativas. Como que a gente consegue trazer indicadores? Como que a gente consegue mensurar as nossas atividades? Como que a gente consegue mensurar o resultado do que a gente faz? Então, obviamente, quando a gente fala de cultura de aprendizagem, tem toda a parte de educação continuada, educação contínua, a educação em qualquer momento, qualquer lugar. Tem todos esses pilares que a gente talvez já traga do modelo tradicional e, como o Léo estava falando, da literatura. Mas tentar sair um pouco do óbvio, para mim, o pilar mais importante da educação, da cultura de aprendizagem, é mensuração e resultados. Como que eu consigo traduzir em números uma iniciativa mais simples como que eu justifico um treinamento de liderança, como que eu justifico um treinamento de pegar até assuntos mais difíceis, empatia, diversidade, e assuntos como esse que às vezes é difícil traduzir em números, diferente de que um treinamento de vendas, que é muito mais fácil, mas como que eu consigo traduzir isso tudo em número? Então, para mim, e aí, obviamente, eu sou uma empresa, na Reva é uma empresa digital, a gente é uma empresa muito aficionada por dados. Para mim, o pilar mais importante entra em mensuração, porque senão você não consegue justificar a cultura de aprendizagem.
Certo. Esse é um dos pontos, até, Richard, que a gente mais escutou aqui durante a pesquisa para a formulação do encontro, né? Como é que eu vou trazer o ROI? Como é que eu vou demonstrar esse ROI aqui de todo o investimento aqui em treinamento, em educação, enfim. Então, independente aí do setor, do segmento, a gente ouviu muito este questionamento aqui. Sim. E a gente vai tratar bastante disso aí também no encontro, né? Porque para uns isso é uma coisa não muito tangível, né? O Richard deve estar bem acostumado aí a ouvir um pouco dessas dúvidas também, né? Bom, vamos seguindo aqui, Richard. Por enquanto, o Léo ainda não conseguiu aqui se conectar conosco, né? Mas acredito aí que daqui a pouquinho ele já esteja aí de volta, né? Bom, então, Richard, no ponto ainda de engajamento, né? Fazer ali com que os colaboradores, né, tenham esse engajamento nas trilhas, enfim, na aprendizagem ali proposta, né? Quais são as estratégias, né, os inputs ali que você acha que são importantes, né, para criar esse engajamento? Então, quando a gente fala de engajamento, principalmente no mundo digital, é um pouco mais difícil, porque, na verdade, não sei nem se é mais difícil ou não, é que você começa a ter dados e começa a perceber quem está engajado ou não. No presencial, o fato da pessoa estar de olho aberto e olhando para frente, você automaticamente induz que o engajamento está acontecendo. Então, no presencial, não é possível mensurar tanto o engajamento quanto no digital. Agora, no digital fica muito óbvio. Você tem dados, você tem números, tudo mais, e aí você percebe que o engajamento está baixo, mas talvez já esteja baixo no presencial. Mas vamos focar no digital, que pelo menos é a minha área de expertise. O que a gente sempre fala? Por que as pessoas adoram assistir Netflix e odeiam assistir treinamentos online? Não é? Muita gente fala, ele não quer online porque está o dia inteiro conectado no computador. Ele está cansado. Mentira, porque depois que ele sai do computador, ele liga a TV e começa a ver Netflix. Ele liga o celular e começa a ver Instagram. O fato é que a forma que a pessoa consome conteúdo no mundo de entretenimento é uma forma, e a forma que a gente consome conteúdo ou cria conteúdo na educação é outra. Então, o que a gente faz? A gente busca muito como que eu consigo trazer técnicas de engajamento que vem da Netflix, que vem de Hollywood, para dentro do modelo do próprio conteúdo do curso. Né? E aí eu vou trazer aqui alguns exemplos. Primeiro, e aí eu vou sempre fazer analogia com o Netflix, porque eu acho que fica muito fácil de entender. Tá? Imagina que você vai ver o filme do Harry Potter. Tá? O filme é fantástico, muito legal, engajamento lá em cima. Tá? Mas imagina se fosse o ator pegando o roteiro e lendo o roteiro. Pô, de repente, o que era muito legal ficou muito chato. É isso que a gente faz com nossos cursos online. A gente pega um roteiro e bota o especialista, o ator, para ler o conteúdo. A gente precisa parar do que fazer o que eu chamo de filmar o teatro. Eu sempre falo que filmar o teatro não é fazer cinema. Filmar o presencial não é fazer ensino à distância. Então, só filmar o presencial, pegar uma pessoa para criar conteúdo e falar e narrar, isso é pegar um roteiro de um filme e narrar sem interpretação. Então, a gente precisa criar histórias, a gente precisa criar situações, a gente precisa criar coisas que vão fazer as pessoas se identificarem com o conteúdo. E como que a gente faz isso? Não precisa de uma mega produção tipo Harry Potter. Você consegue fazer isso simplesmente trazendo a realidade da sua empresa para dentro do curso. Né? Então, por exemplo, a gente usa uma das metodologias, Opa, fala aí, Léo, tudo bem? Estou bem. Caí, mas estou recuperado. Tá, a gente está aqui só encerrando falando de engajamento, tá? Como aumentar o engajamento em curso online. Vai nessa. Então, uma das metodologias que a gente usa chama-se PBL, Problem Based Learning. Então, em vez de eu começar qualquer curso entregando conteúdo, eu começo com um problema, com uma situação, com um case que ele precisa resolver. Ele automaticamente se identifica. Ele precisa resolver esse case, depois eu trago o conteúdo. Então, isso é um exemplo de como que a gente consegue, técnicas simples, fazer isso. Agora, por que muitas vezes a gente tenta fazer case, tenta fazer essas coisas assim, e não dá muito certo? Porque a gente
pega cases muito longe da realidade do público. Então, é importante entender o público-alvo. E aí, tem uma técnica, uma metodologia que eu chamo, que o RH muitas vezes precisa fazer mais, chamado TBC. Tire a bunda da cadeira. Vai para a ponta, identificar o que está acontecendo na ponta de verdade. Pega as histórias, pega os cases. Vou fazer um treinamento de liderança. Vai para a ponta, identifica problemas de liderança, transforma isso em problemas, em cases, e traz para isso dentro do curso. Então, criar conexão do público com o conteúdo para que a pessoa queira assistir. Isso em termos de metodologia de ensino, tá? Depois, a gente tem que ter o que a gente sempre fala de plano de comunicação. Você tem que ter... Então, deixa só para criar a estrutura. 3 pilares. Um é conteúdo que engaja, tá? Então, tudo isso que eu falei de metodologia, edutainment, cinema, tudo isso é conteúdo que engaja. Segundo pilar, comunicação. Precisamos ter estratégias de comunicação para que a pessoa saiba e queira engajar. Então, outro exemplo que eu dou é aquele filme da Barbie. Todo mundo ficou sabendo do filme da Barbie. O mundo inteiro achava que ia acabar rosa no mundo, de tanto rosa que ia ter na época. O que muita gente não sabe é que esse foi o 31º filme da Barbie. Qual é a diferença desse para os outros? Marketing. Então, T&D tem que saber marketear os seus cursos, tem que saber engajar, ter estratégias, e aí pode ter palestras, pode ter comunicação, figurinha de WhatsApp, tem toda uma estratégia de engajamento na comunicação para engajar. O que não vai engajar é simplesmente mandar um e-mail e falar, pessoal, o curso está liberado. Isso não funciona. Tá? Então, a segunda parte. Terceira parte, terceiro pilar, é mensuração de dados e teste de hipótese. Modelo PDCA mesmo. Então, eu crio uma hipótese para engajar, eu executo, vejo os dados e replanejo e fico toda hora criando novas hipóteses. Então, por exemplo, será que se eu fizer um lançamento do curso com CEO, com palestrante, isso aumenta o engajamento? Executa, analisa dados, não melhorou. Será que se eu mandar um relatório mensal para todos os líderes, vai engajar mais? Aí talvez fale, não, talvez tenha que ser semanal. Então, toda semana, cada 15 dias, você vai criando hipóteses, testando hipóteses, coletando dados e fazendo nova hipótese para descobrir o que engaja na sua cultura. Tá? Então, 3 pilares. Conteúdo que engaja, plano de comunicação, teste de hipótese e análise de dados. Boa, Richard, muito bem. Aproveitando aqui, então, que o Léo retornou aí. Léo, tá por aí? Eu estou bem aqui. Bom, Léo, a gente estava conversando aqui, enquanto você deu uma saída rápida, nós estávamos conversando aqui a respeito do engajamento, né? O Richard passou aqui alguns pontos para a gente poder reforçar, né, essas técnicas de engajamento, né? Mas queria passar para ti agora e entender, assim, quais são os desafios que você enxerga aí dentro dessa parte do engajamento. Certo, eu peguei um pedaço aqui, mas por conhecer e acompanhar o Richard, então já sei do que trouxe aqui dessas ideias e que faz total sentido. Eu dou ênfase aqui, Rita, no que o Richard trouxe sobre o ponto da comunicação. Eu acho que nós da área de educação, quando a gente, eu brinco sempre com o pessoal eu tenho muito fornecedor que é de agência, e eu falo, cara, quando vocês encontrarem, que é quase um creme de la creme, que é a comunicação junto com a educação, a gente vai ter um modelo muito mais preparado para comunicar e para engajar dentro das companhias. Por quê? Hoje, dentro da minha companhia e também nos meus projetos, eu uso todos os elementos de marketing digital para engajar o nosso público. Então, o Richard trouxe como primeiro pilar o conteúdo. Eu pularei a parte do conteúdo, visto que isso é uma premissa, um pressuposto já, e quero falar sobre a comunicação. Existem muitas áreas que estão agora nos vendo e nos ouvindo, as pessoas das empresas, que deixam nas mãos da comunicação interna comunicar. Eu acho sempre uma cilada grande essa, porque a maior parte das empresas, né, quando tem uma área de endomarketing, por exemplo, o seu conteúdo fica concorrendo com aniversariantes do mês e com um comunicado de segurança. Então, você concorre com um montão de gente. O que eu geralmente, além de fazê-lo também, dentro dos meus projetos eu tento colocar, é uma área de produção dentro da própria equipe de learning.
Então, é ter dentro da área de learning uma equipe que possa comunicar, ou seja, dentro do meu time eu tenho quem faça comunicação, uma jornalista, um designer, um criativo. Claro que nem todo mundo tem a possibilidade de ter isso nos seus times, mas é importante, já que a gente está falando de tendência daquilo que de fato dá certo, é pensar sobre isso. Um outro ponto que traz um alto engajamento, e eu já falo quais são essas limitações e esses entraves nesse processo, é trabalhar com um critério do marketing digital, que é o CTA, que é o Call to Action, que é essa chamada para ação. E a gente trabalha muito essa chamada para ação, porque é igual você que está vendo e ouvindo a gente agora, quando te apetece clicar num conteúdo, não saiba mais, não arrasta para cima, num banner, num clickbait. Então, essas estratégias fazem muito sentido quando a gente adapta ela para dentro da educação. E aí, claro, que para que você dê valia no processo, não é só pedir para clicar num banner e ir para um conteúdo, você precisa fazer a medição do clique no banner. Então, a gente começa a ressignificar, inclusive, os relatórios dos dados, que foi um terceiro ponto que o Richard trouxe. Não é só olhar, e a gente de área de educação, de treinamento, aprendizagem, por muitos anos se enviesou só restringindo a nossa análise a horas de formação, a quem fez, quem não fez isso aí, ficou já lá para trás. Hoje a gente consegue falar de outros indicadores, inclusive de engajamento, onde eu consigo mensurar por onde olha, se olhou mais ou menos com o mapa de calor, quem clicou, por onde o mouse navega, inclusive quais são os cliques e por onde deu o clique. Então, tudo isso já é uma realidade dentro das áreas de educação. Qual é o problema, Rita? E quais são os entraves? A gente está falando de gente, né? E essa gente que a gente está falando, que a gente comunica e tenta trazer esse engajamento, concorre e despende pouco do tempo dela para uma série de questões. Nós, da área de educação e de treinamento dentro das companhias, nós somos apenas uma área a mais, demandando aquele menino, aquela menina que está na ponta precisando fazer alguma coisa. Então, imagina que um varejo, como sou de varejo, para você engajar aquele menino que está na ponta de uma loja, não tem só eu falando com ele, tem 200 pessoas também querendo que ele faça alguma coisa. Tem uma área de merchandising, tem uma área de produto, tem uma área de segurança, tem uma área de compliance, está todo mundo querendo falar com ele. Então a gente acaba dando meio que o FOMO, sabe? Ele fica meio soberbado, a gente acaba dando um excesso de coisas. Então, os maiores desafios hoje é a disponibilidade em tempo. Claro, a gente pode falar do ponto de vista da organização de um tempo, e claro, tendo uma empresa / gestores com líderes que podem aportar isso, fica tudo muito mais simples quando você organiza. Não existe mais momentos, Rita, de aprender. O momento de aprender é o momento de vida. Então você vai nessa jornada, né? A gente sai do lifelong para o life-wide learning, né? Então a gente vai aprendendo em torno ali da nossa vida e a empresa faz parte desse processo. O que acontece é que muitas empresas ainda não tiveram essa picada, essa epifania para ter essa pensata. Muito normal, acontece muito em empresas, por exemplo, que são mais tradicionais, empresas, por exemplo, que são estatais, tem um certo de um tradicionalismo um pouco maior, startups, por exemplo, empresas menores ou empresas que estão um passo à frente, já entendem que a grande valia é o desenvolvimento. E aí, o engajamento com toda essa partida, então, Rita, ele fica mais facilitado, porque o engajamento, embora a gente aqui está discorrendo com uma série de elementos, existe um fator cultural muito forte que está lá na cultura da empresa. Toda empresa tem cultura, toda empresa tem cultura de aprendizagem. O importante é saber como essa cultura se comporta, até porque da macrocultura que a empresa define, existem as microculturas que são feitas por pequenos núcleos, departamentos. Então, talvez a empresa até tenha uma boa intenção de comunicar e fazer todo esse plano que a gente fala, de engajar através da comunicação, só que uma área, um gestor fala, não, agora não é o momento certo para que isso aconteça. Então, um grande desafio é a disponibilidade de tempo. E um outro fator importantíssimo é observar como é que nós estamos alinhando a cultura para que essas pessoas estejam disponíveis para aprender e entendam que aprender, de fato, não é um momento, um sistema, uma universidade ou um site. Aprender é estar ativo e com o radar ligado, porque tudo vai ser insumo para aplicar no dia. Muito bem, então, para a gente fechar esse bloco aqui de engajamento, os principais takeaways aí, tanto do Richard quanto do Léo aqui, da parte do Richard, mais o tipo de conteúdo, né? O que a gente está propondo ali, como é que isso vai ser envolvente ali com os colaboradores, e os pontos aqui que o Léo colocou, né? A respeito aí, enfim,
dos desafios aqui de cultura, né, e de tempo ali, né, de como conseguir aí caminhar dentro disso, dentro aí das organizações. Bom, pessoal, então a gente fecha aqui essa primeira parte aqui a respeito do engajamento, a gente vai dar continuidade aqui, passamos para os próximos temas, mas eu queria aproveitar e convidá-los aqui para conhecer, eu vou colocar aqui no chat para vocês, tá? O site aí do nosso encontro, né, do Corporate Education, que vai ser realizado aí em setembro, né, são 3 dias aí de imersão conosco, tanto o Richard como o Léo aí estarão conosco aí também presencialmente, passando muito mais aqui do que vocês estão vendo no dia de hoje, né, então, estou colocando aqui para vocês conhecerem, vou soltando um pouquinho mais de informações aí para vocês ao longo aí do nosso bate-papo. Também quero convidá-los para vocês irem colocando aqui, tô só eu aqui fazendo as perguntas para o Léo, só eu fazendo as perguntas para o Richard, vão colocando aqui, compartilhando aí as experiências de vocês conosco, colocando as perguntas de vocês aqui no chat, para que a gente possa para vocês irem interagindo aqui também, tá legal? Bom, então, avançando aqui nos nossos temas, vamos passar aqui para a parte de inovação, né? Tema aí que inovação, novas tecnologias, tudo que pode suportar e trazer aí, enfim, novas formas aí de aprendizado ou novas formas aí de absorção de conteúdo. Ultimamente a gente tem ouvido falar bastante em AI, dentro da área de educação, a gente já ouve bastante o termo de gamificação aí ao longo dos anos também, né? Mas vamos lá, o que a gente tem aí e com o que a gente pode contar aí dentro de inovação, né? Vou começar aqui com o Richard, depois eu volto aqui com o Léo, que falou aqui por último, né? Então, Richard, na tua visão, né, o que a gente tem, o que a gente tem, não, desculpe, o que a cultura de aprendizagem consegue aí interagir e trazer inovação aí para dentro da empresa, né? O que a educação faz aí, o que ela traz, que consegue aí ser impulsionadora aí da parte de inovação nas empresas. Lembrando só que inovação não é só uma adoção de nova tecnologia, né, mas também qualquer outra nova forma de fazer ali que traga um bom resultado ali, ou traga resultados ali diferentes ali para a organização. Então, Richard, sobre inovação, né, sobre a aprendizagem ali, educação caminhando junto ou resultando ali em inovação, né, qual que é a tua visão a respeito disso? Perfeito. Essa é uma ótima pergunta. Quando a gente fala de inovação e o negócio, a estratégia com T&D, vai depender, obviamente, muito do setor, porque tem alguns setores que T&D é um impulsionador para a inovação e tem outros setores que não, é mais processual, tem que seguir mais processo e tudo mais. Eu vou trazer a minha resposta com um exemplo de IA, já que isso já entra um pouco na inovação. Primeira coisa, todo mundo tem que saber que IA vai mudar todos os negócios. Todos. Quem não está por dentro de IA, você não entendeu o que é IA. Tá? IA não é uma onda passageira, IA é uma coisa tão grande quanto a internet, quanto o celular, quanto o computador. Então, imagina o seguinte, se você falar, mas IA não tem nada para... É igual se a gente tivesse em 1994 e alguém falasse o seguinte, existe uma coisa chamada e-mail. E você fala, e-mail nunca vou usar. Não, vai ter que usar. Sabe? IA vai transformar a forma do negócio como a internet fez, como o celular fez. Para mim, são 4 grandes ondas de tecnologia. O computador, nos anos 70, internet, 94, smartphone, em 2007, e 2022, com a inteligência artificial. Então, o papel de T&D, quando a gente olha para a IA, é preparar a organização para entender o que é IA e treinar as pessoas nas principais habilidades que você precisa ter quando a gente fala de IA. Então, a gente usa um framework, um modelo de capacitação de IA, que a gente olha o seguinte, dependendo da faixa, onde a pessoa se encontra na empresa, T&D tem que começar a se preocupar com o treinamento. Então, a gente começa a base da nossa pirâmide, quando a gente fala de capacitação em IA,
com a parte de compreender. A empresa inteira precisa compreender o que é IA, como usar, saber sobre a forma de fazer prompt, tudo isso. Então, T&D precisa auxiliar a empresa nisso daí, como que todo mundo compreende. Mas nem todo mundo vai usar IA. Mas tem uma camada da empresa que vai precisar aprender a aplicar IA. E aí você vai ter que ensinar, tá bom, como que eu ensino a fazer prompt, ChatGPT, linguagens neurais, várias outras coisas aí. Tem uma parte da empresa que vai precisar saber desenvolver em IA. Tem uma parte da empresa que vai precisar saber treinar IA e manter IA. E tem uma parte da empresa que vai precisar saber liderar com IA. Então, pegando o exemplo de IA, que é uma tecnologia, uma inovação futura, como que eu hoje, de T&D, consigo preparar a minha empresa para a transformação de IA? Vai ser muito como que eu suporto todas as camadas da empresa, de compreender até aplicar, até desenvolver, manter, liderar usando inteligência artificial. Então, isso aí é um item aí quando eu falo de T&D apoiar a inovação. A IA, e aí eu posso trazer isso na minha próxima resposta, mas a IA vai mudar totalmente a forma que a gente trabalha com T&D. T&D vai literalmente... Eu acredito que no futuro você não vai ter mais LMS, você não vai ter SCORM, não vai ter mais curso online, não vai ter nada disso que a gente conhece hoje. Isso tudo vai ser feito através de IA e eu explico como depois, só para o Léo conseguir finalizar essa questão também. Boa. Bom, Léo, vamos lá. Então, seguindo aqui no tema de inovação, né? Eu queria entender aí contigo como a colaboração e o compartilhamento aí do conhecimento, né, podem ser incentivados aí dentro de um ambiente de aprendizagem que seja inovador, né? Então, como a gente pode trazer agora voltando, né, um ambiente ali de aprendizagem inovadora, né? Sim. É curioso, porque quando você pergunta sobre a inovação, o Richard colocou o ponto da inteligência artificial, a colaboração tem tudo a ver com a inteligência artificial, porque as respostas que são dadas através dessa IA, existe um machine learning, ela tem uma aprendizagem rolando ali. Então, eu, inclusive, costumo colocar como um pilar, quando a gente pensa para o futuro, de que essa colaboração ela vai ser essencial para que traga a hipercustomização, ou seja, que todos na empresa possam produzir, criar conteúdos e que a gente deixe de restringir apenas para as áreas de T&D, para as áreas de educação. Então, o teu sistema, a tua plataforma, aquilo que você usa, seu ambiente, o AVA, enfim, qual o nome que você tem atribuído, LMS, LXP, enfim, ele precisa permitir que as pessoas criem coisas, que as pessoas interajam com coisas. Ih, caiu de novo. Eu acho que ele está numa Perdemos. conexão ruim. Eu acho que pelo ambiente ali, acho que o Léo está num hotel, então às vezes a internet ali não colabora muito aí conosco, né? Bom, mas vamos seguir aqui, então, Richard, você tinha ali uma segunda parte ali para comentar, né? Então, vou pedir aí para que você já adiante aí o teu comentário a respeito dessa segunda parte sobre AI. Tá, então como que a inteligência artificial, na minha visão, vai mudar totalmente a forma que a gente trabalha com educação corporativa? Primeira coisa, qual é o modelo tradicional de ensino? A gente ensina, para que no momento que a pessoa precisa daquele conhecimento, você já ensinou. Só que o que acontece se naquele momento ele esqueceu, porque o curso ele fez foi um ano atrás? O que acontece se o conteúdo se atualizou, se ele tem uma dúvida? Então, o modelo de ficar ensinando toda hora um monte de conteúdo não necessariamente é 100% eficaz, porque na hora ele não vai voltar e consultar ali. O que a inteligência artificial faz? Tá? Isso é uma coisa que a gente já tem feito com vários clientes nossos. A gente começa a ensinar em tempo real. A gente começa a ensinar a partir das dúvidas dele. Tá? Então, imagina o seguinte, a gente está trabalhando bastante no setor automotivo, onde a gente implementa inteligência artificial para o vendedor. E o vendedor, ele pode começar a conversar com a IA, para a IA ajudar a criar, por exemplo, argumentação de vendas baseado em cenários que ele está recebendo. Então, imagina o seguinte, ele entra com a IA, entra um cliente, o cliente é pai de 2 filhos, tantos anos de idade, tal renda, tal, e está procurando um carro.
ele pega para a IA e fala, eu tenho uma situação desse cliente assim, assim, assado. O que eu falo? Aí a própria IA começa, em tempo real, a partir do prompt que ele fez, começar a ensinar ele como que ele lida com aquela situação. Ó, para a situação que você está descrevendo, o carro ideal é esse daqui, esses são os argumentos de vendas, é isso aqui que você fala, tudo mais. Aí depois ele volta e fala, tá bom, mas ele está achando caro. Como que eu faço para contra-argumentar está caro? A IA vai começar em tempo real, de acordo com a dúvida dele, personalizar as respostas e ensinar ele em tempo real, de acordo com o que cada um precisa. E não uma coisa genérica para todo mundo, toda hora. Então, a gente sai do just-in-case learning, que é eu vou aprender caso eu preciso, para um just-in-time learning. Eu começo a aprender no tempo, no momento que eu preciso. Então, isso está mudando radicalmente a forma que a gente ensina pessoas. E aí, vou trazer um exemplo. Em telemarketing, normalmente, telemarketing, você tem mais ou menos de 30 a 60 dias para treinar um atendente e ele acompanhar, tal, tudo isso para ele conseguir na rua. Na rua não, no telefone, né? Com IA, a gente está reduzindo esse tempo pela metade. Por quê? Porque em vez de eu ficar dando um monte de treinamento, eu começo a criar simulação. Eu começo a fazer ele conversar com a máquina e algo que ele era apenas passivo, ele começa a interagir com uma máquina e testar o conhecimento dele e fazer role-playing e ter uma aprendizagem totalmente ativa e não somente consumo de streaming de vídeos. Outro exemplo, quando a gente vai para o onboarding. Onboarding é um monte de videoaula que a pessoa precisa ver. E se a pessoa tem dúvida? Então, a gente tem um onboarding que a IA ajuda ele no onboarding. A IA começa a tirar as dúvidas, falar coisas específicas, e muita parte do treinamento está indo para uma coisa em tempo real e não tão passivamente ele consumindo. Então, isso é um exemplo como a IA está mudando bastante coisas. Quando a gente começa a olhar para a LMS, a nossa empresa, a Revo, hoje é um dos principais LMS de mercado que a gente tem, a gente já começa a fazer LMS com IA integrado. E aí você começa a ter o LMS, a IA, ela é treinada em todos os conteúdos do LMS. Então, quando você tem um curso online, se ele tiver dúvida, ele pergunta dentro do LMS para a IA e começa a interagir sobre a dúvida do curso. Segundo ponto, você começa a ter IA como suporte do LMS. Então, o administrador, o aluno, ele tem dúvida, como que eu faço isso? Em vez de ele abrir um ticket para Helpdesk, ele tem uma IA que interage com ele e resolve. A gente tem uma IA que ela gera resultados e indicadores de negócio para o T&D. Então, tem uma IA que ela é plugada com os dashboards, onde a área de T&D, em vez de ficar extraindo o dashboard, ele faz prompts para a IA. Fala, eu queria saber como está o engajamento da semana, nesse curso, o que aconteceu? Então, ele começa uma conversa com a IA. Então, a IA muda radicalmente a forma que a gente dialoga com máquinas, a forma que a gente vai aprender, vai ensinar e bastante coisa. Então, isso aí são apenas alguns exemplos de iniciativas que a gente já está colocando em prática aqui na Revo com os nossos clientes. Muito bem. Léo, você está de volta aí conosco? Eu estou de volta. Quero me desculpar. Estou em viagem profissional e estou no Nordeste e a internet está bastante ruimzinha por aqui. Então, está dando essas oscilações. Me perdoem, viu? Desculpe-me. Mas, bom, que bom que você conseguiu voltar aí. Bom, para a gente encerrar esse ponto aqui a respeito de inovação, né? Léo, eu queria entender aqui contigo de que forma a cultura de aprendizagem ela pode ajudar na adaptação de mudanças e também poder contribuir aí com uma competitividade dentro das empresas, né? Tornar as empresas mais competitivas. A educação corporativa, ela já sim deve ser vista como um fator de competitividade. Então, as empresas que a têm já sim estão um passo à frente das que não possuem. Aquelas que não possuem, mas têm uma área de T&D, já estão à frente daquelas que não possuem nada. Aquelas que não possuem nada, se os seus líderes são, de certa forma, bastante inovadores e fornecem links do YouTube para ele acessar ali, já está à frente daqueles que não fazem nada. Então, perceba, Rita, aqui, essa cultura de aprendizagem, todas as empresas têm uma cultura e têm uma cultura de aprendizagem. O que define isso e o que define como elas se comportarão em relação a essas inovações, que o Richard trouxe, é
quão apetecível a abertura e a expansão essas empresas estão. Porque para você trabalhar dessa forma que o Richard trouxe agora, que ele tem esse projeto com Revo e é excelente, e outras empresas já estão entrando com esse processo dentro de outros negócios também, com todas essas dificuldades, é importante que a empresa que a receba entenda que nós estamos num momento de hiperpersonalização, num momento de muito protagonismo e principalmente no momento de muita autoria. Então, o próprio indivíduo ele é responsável por achar ou procurar coisas dentro de plataformas, e ele aciona através dos prompts, que o Richard também trouxe aqui na sua fala, prompts esses que são perguntas que ele deve se fazer. Não existe como, e eu acho até curioso, quando eu vejo na internet, no Instagram, o pessoal vendendo 1 milhão de prompts para fazer tal coisa. Cara, acho que a gente está bem no começo, gateando de fato, só que testa. Pega a tua inteligência artificial, pega a tua IA e sai testando, vê qual que é o teu método de pesquisa, porque não adianta você ter um bolo pronto, porque imagina, o bolo pronto, que é esse prompt, eu estou dando uma resposta para essas pessoas. Claro que a gente pode facilitar. Então, dentro da companhia, o processo de cultura, ele tem que conversar diretamente com o on-demand e com o self-learning, porque o fato de buscar a informação numa IA, através desses recursos que Richard agora trouxe para a gente, falando sobre a inovação, está vinculado diretamente com empresas que estão apetecidas a quererem aprender tudo e qualquer coisa, independente se é uma obrigatoriedade legal ou não, entendendo que a tecnologia, ela sim é um facilitador e não fim, mas que principalmente é o quanto você, quanto companhia, permite que as pessoas que lá estão estejam afetas. Sabe por quê, Rita? Eu ouço muito e recebo muitas pessoas ao longo das semanas, do mês, e tem gente falando de como é que a gente consegue modernizar o meu LMS, as pessoas dizem. E aí na empresa está com o YouTube bloqueado. Então, são coisas assim que não fazem o menor sentido quando a gente para pensar que a pessoa está, claro, pensando em vanguarda, ela está afim de pensar de forma de mais disruptada, só que a cultura da companhia ainda não permite pisar fora desse traçado. A companhia ainda tem um tradicionalismo um pouco maior. E, claro, isso é de acordo com cada negócio. Se a gente pudesse deixar uma dica aqui, que para que a gente use essas tecnologias, primeiro é que a área de T&D entenda e de aprendizagem, entenda que a gente precisa, além de sentar no board, que a gente já falou disso há muito tempo e já falamos sobre isso, é importante que, além de sentar pertinho do board para fazer as boas influências, nós também entendamos que a gente precisa mostrar a que viemos, ou seja, mostrar a sua valia. Não é só querer pegar aquilo que é mais moderno, hypado de mercado, para colocar dentro de um LMS, um LXP, de alguma estrutura, mesmo que um chatbot mais simples da sua primeira geração de inteligência artificial. Ele precisa entender que tem que se mostrar o valor. Mostrando o valor, a empresa fomenta através da sua liderança o primeiro passo, quão aberto estamos para aquilo, dando liberdade para que as pessoas façam e consumam. Quando a liderança entende o papel, porque a companhia aportou essa confiança, os colaboradores começam a mudar comportamento. Então, a cultura está diretamente ligada com esse processo. Empresas que têm uma cultura mais rígida em relação ao seu aprender, entendem que aprendizado era um dia X na sala Y com o fulaninho, elas com certeza terão mais dificuldade de migrar para esse modelo que ele é muito mais aberto. E esse modelo aberto está muito mais na mão de um colaborador, no caso, na mão de uma pessoa, achar as boas respostas do que necessariamente a empresa fomentar. Ela, sim, vai fomentar através de estratégias, mas se não tem uma liberdade para que o menino, a menina, façam essa busca autônoma dentro da companhia, a gente empaca e aí entendemos que o problema não é a tecnologia, nem a falta dela, mas sim a cultura que impede esse movimento de avanço. Legal. Bom, pessoal, esses temas, tanto de engajamento, inovação, a parte de cultura, de aprendizagem, perspectivas futuras também, tendências, fazem parte aqui, esses pontos que a gente está trazendo aqui no nosso aquecimento, fazem parte aí da nossa programação do Corporate Education. Eu coloquei já o site aqui da iniciativa para vocês aqui no chat. Eu vou colocar também para vocês um presente nosso aqui. Estou vendo aqui o nominho de algumas pessoas aqui, então quero deixar aqui para a Cláudia, para a Daniele, Cristiane, Fabiana, Giovana, James, Marli, Palermo, enfim, estou puxando aqui o nome de alguns de vocês, vou deixar um presente aqui especial para vocês aqui
no chat, que é um código aí, é um desconto, né, para vocês poderem aplicar aí, as inscrições para o Corporate Education estão abertas, né, então a gente deixa aí esse presente aí para vocês, esse desconto, para que vocês possam aí estarem conosco aí nos dias 6, 7 e 8 de setembro no Otto Resort, que fica aqui em Itu, pertinho de São Paulo. São 3 dias aí imersos dentro desses temas que nós comentamos aqui com vocês. Eu já vou colocar aqui no chat esse código para vocês. Bom, estamos caminhando aqui para os nossos momentos finais, né? Então, para que a gente faça aqui um fechamento aqui dos nossos temas, desse assunto aqui que nós trouxemos no dia de hoje, eu vou, com o Richard agora, entrar aqui nas questões de quais as boas práticas aí, os exemplos, né, que ele pode trazer aqui para a gente poder fazer um fechamento aí desses temas que a gente abordou, né? Então, Richard, quais são as principais boas práticas, né, os últimos cases, as últimas iniciativas aí que você tem visto, né, que você pode deixar aqui como fechamento aí para a nossa audiência aqui no dia de hoje. Perfeito. Eu acho que o principal insight que eu puder dar é o TBC, é o tire a bunda da cadeira. E assim, apesar de parecer uma brincadeira, você não faz ideia de quantas coisas você vai aprender sobre T&D quando você vai visitar o negócio, quando você conversa com o seu público-alvo, quando você vai entender as reais dores dele. Às vezes a gente fica no corporativo muito preso, achando, eles estão precisando disso, vou botar o conteúdo assim, tudo mais, mas quando você sai e fala, até a melhor forma de estruturar isso é, para de criar afirmações e cria hipóteses. Toda ideia que você tem, conversa com 4, 5, 6 pessoas, faz um call, um telefone e tal, valida suas hipóteses e conversa com a ponta. A ponta tem muito mais informação para te dar do que você imagina. Tudo que você pega da ponta, transforma em cases. Então, as histórias que você escuta na ponta, transforma isso em case, não precisa nomear a pessoa e tudo mais. E aí, a partir do case, você usa isso para a forma de você começar os seus treinamentos. Tá? E aí, entrando um pouco no modelo de PBL. Então, esse é um ponto. E o segundo ponto é o que eu falei de IA. IA vai mudar bastante. Né? A gente, no evento, quem estiver no evento, a gente pode conversar um pouco mais, mas você precisa estar por dentro do que está acontecendo com IA, você precisa estar preparando a sua organização, treinando os seus líderes na área de IA, qualquer coisa, a Revo tem bastante curso nessa área, mas, assim, a forma de T&D ser protagonista da mudança da IA vai ser preparando as pessoas a saberem como IA vai mudar o negócio. Então, eu fecho um pouco esses 2 pontos. Legal. Bom, antes de eu passar aqui para o Léo, só reforçando também alguns cases que a gente vai ter aí na nossa programação do Corporate Education. Então, a gente vai contar aí com a Unibrad e também com a Amazon, tá? Trazendo aí os cases ali de universidade corporativa que eles têm, como é que eles como eles implantaram, né? Enfim, quais são os resultados, enfim, todos esses pontos aqui que a gente trouxe, né? Vão ser explorados aí através desses cases que estão presentes aí na nossa programação. Bom, Léo, para a gente fechar aqui contigo, eu pedi aqui para o Richard as principais boas práticas aí, o que ele deixaria, e para você eu vou pedir o que você deixa aí de mensagem para as lideranças, né? Como que eles podem ser os agentes de mudança aí nessa construção, tanto de cultura que a gente comentou aqui ao longo do nosso papo, né? Desde da cultura ali do engajamento, enfim, das permissões, de trazer inovação ali também nas formas de educação, né? Mas o que você deixa aí de mensagem para essas lideranças, de como eles podem ser os principais agentes da mudança dentro da área de educação? Perfeito. Bom,
Para o líder, de fato, o que mais importa é como ele impacta a vida das outras pessoas. Acho que esse é o princípio básico da liderança. Eu costumo sempre, Rita, contextualizar falando de que tem uma diferença que ela não é só semântica, mas ela é conceitual, que é o que é líder e o que é gestor. Ele parece tão básico falar disso, só que a gente agora, no recado que a gente está falando com as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo, nem todo líder é um gestor, nem todo gestor é um líder, então a gente vai dar o recado aqui para o líder, porque para o gestor tem um outro recado. Para você que é líder, você já sabe o que é para ser feito, até porque o líder já sabe que é aquele que influencia, aquele que tem um contrapoder, aquele que está junto do teu time. E para esse rapaz, para essa garota, para esse senhor, para essa senhora que exerce essa missão, não é nenhuma função, essa missão dentro da companhia é continuar apoiando os seus colaboradores dentro daquilo que de melhor eles têm, dando a oportunidade para que eles desempenhem, para que eles façam, aconteçam, independente do ambiente. Lembrando que a aprendizagem não tem espaço, a aprendizagem não tem tempo, a aprendizagem não tem qual o conteúdo e tampouco o dispositivo. A aprendizagem, ela é totalmente aberta. Os líderes precisam ter essa plena consciência de que aprende-se qualquer coisa que traga relevância e repertório para aquela pessoa, não restringindo apenas aqueles conteúdos que são ou legais, ou obrigatórios, ou que eventualmente são aqueles que eles, quanto lideranças, nesse caso usado de forma incorreta, mas sim gestores, escolheram para que as pessoas o façam. Então, o principal papel desse líder dentro da companhia é dar a possibilidade para que eles, primeiro, se desenvolvam. Nos Estados Unidos, é um número que quase 60% das empresas americanas já incentivam os colaboradores a serem aprendizes em tempo integral ou autoaprendizes, né? Ou seja, ela dá liberdade e potencial para que os colaboradores o façam. E eu deixo sempre essa provocação. Imagine que você agora na tua empresa, você agora que está vendo a gente aqui, possivelmente você deve estar com uma guia aberta, ou 40 guias abertas. Deve ter um WhatsApp, um Spotify, você está no YouTube, você está em algum lugar aí, além daqui, está ouvindo a gente, está tudo certo. Agora imagina você pegar essas guias e transformar ela num livro, uma revista, que você está na tua mesa agora do trabalho fazendo a leitura dessa revista e passa aquele que a gente chama de gestor. Eu duvido que a iniciativa dele vai se olhar e falar assim, nossa, que bom, você está lendo no horário de trabalho, se desenvolva e traga essa informação aqui para a gente. Duvido, vai ser um constrangimento, uma sensação estranha, e o verdadeiro líder fomenta esse momento, porque é importante, o conhecimento não está dentro daquela reunião ou naquela aba de um notebook que está aberto ou de um computador. O conhecimento, ele está, e aí vale o líder apoiar para que esse colaborador ou esses colaboradores façam essa busca de forma abrangente, porque a grande inovação é criar conexão, e claro, a gente falou da inovação para o negócio, com a aplicação da IA, isso é técnico e isso é uma realidade. O que eu quero falar sobre mentalidade é, a grande inovação é criar correlação entre as coisas. Talvez nem tudo, a primeiro modo, pareça se conectar, mas se a gente consegue, de forma mais profunda, criar conexão entre as coisas, a gente faz isso que Richard comentou tanto conosco, descer no negócio, identificar áreas, correlações entre as coisas, e como a gente consegue aplicar isso, mas a gente tem que estar com o olhar bastante atento, senão, obviamente, a gente não consegue. Legal, bom, muito bom aí esse papo com vocês. Agradeço aqui mais uma vez o pessoal que se conectou aí conosco. Eu coloquei aqui no chat para vocês, pessoal, o nosso cupom aí que dá um desconto especial para vocês estarem conosco aí no dia do Corporate Education, né? Coloquei aqui também o site da iniciativa aí para vocês conhecerem melhor, entenderem o que a gente preparou aí para esse encontro. Bom, Léo, queria mais uma vez agradecer a tua presença, te devolvo para que você possa aí se despedir aqui dos nossos colegas e depois a gente passa aí para o Richard na sequência também, deixar a mensagem final aqui dele. Tá certo, agradeço muito o convite da EBDI, esse é um warm-up, né? A gente se encontra logo mais aí no evento, todos nós. Importante, eu costumo dizer que para a gente, dentro da área de educação, para todos, né? Mas a gente que está com a área de educação, curiosidade, não deixem de tê-la. Ela é o elemento principal para a gente conseguir desbravar novos cenários e novas possibilidades. Se você tiver curiosidade, me chama aí nas redes, a gente bate um papo. Léo de Carvalho, você me encontra em qualquer rede. Foi um prazer. Obrigado, pessoal. Muito bom, obrigada, Léo. Richard? Muito obrigado, prazer estar aqui compartilhando. Léo, mais uma vez, eu acho que é o nosso 1000º evento junto, e a gente vai se encontrar
lá no evento em setembro. Espero ver vocês aqui, só estou vendo alguns nomes e fotozinhos, espero ver pessoalmente lá, vai ser um prazer trocar aí com vocês. E quem já não segue, pode seguir lá, @RichardoShowa, será um prazer interagir com vocês nas redes sociais. Obrigado. Muito bom. Muito bom. Então, Richard, obrigada mais uma vez. Léo também, muito obrigada. Eu queria mais uma vez agradecer aqui a toda a audiência que esteve conosco aí durante esse período agora da tarde. É muito bom tê-los aqui. Espero que de alguma forma esse aquecimento aqui, esse bate-papo já tenha trazido aí bons insights, né? Que vocês possam levar isso aí para o dia a dia de vocês. E mais uma vez eu reforço aqui o meu convite para que vocês estejam conosco no Corporate Education nos dias 6 desculpa, gente, eu estou falando a data errada, deixa eu voltar aqui, porque 7 de setembro é feriado, é 4, 5 e 6 de setembro, tá? Então, 4, 5 e 6 de setembro, no Otto Resort, aqui em Itu, são 3 dias aí imersivos, com bastante conteúdo, bastante dinâmicas, bastante troca aí, e eu espero encontrá-los aí nesse dia. Então, o cupom está aqui no chat para vocês, é o Corporate 10, então dá uma condição aí super especial para que a gente possa se encontrar aí nesses dias em setembro. No mais é isso, pessoal, acompanhem aí também a EBDI nas redes sociais, então LinkedIn, Instagram, todos os conteúdos que a gente tem produzido, todos os lançamentos aqui das nossas imersões, também vocês ficam sabendo por lá. Então é isso, pessoal, muito obrigado, espero vê-los em breve, um abraço e uma boa tarde aí para todos vocês, até mais!